Olá, boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que mais essa semana vamos refletir os ensinamentos de Jesus e vamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Vamos fechando nossos olhos, vamos deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a sujeira da alma. Conta-se que certo dia, Jesus caminhava descontraído por uma longa estrada com seus discípulos, quando encontraram um cachorro morto à beira do caminho. Os discípulos olharam com repulsa para o animal, que cheirava muito mal. Enquanto todos se afastavam, Jesus se aproximou do cachorro e disse para os discípulos: "Vejam que dentes lindos ele tinha." Foi com esse olhar que Jesus enxergou as pessoas que os religiosos de então chamavam de pecadoras. Ele viu beleza em todas elas. Como está vendo a nossa beleza nesse instante, mesmo que estejamos nos sentindo sujos e feios. Jesus tem um bom olhar, escolhe a nossa melhor parte, porque sabe que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é olhando para a nossa beleza divina que Jesus nos cura e endireita nossos caminhos. Essa passagem ela está relacionada principalmente ao mandamento de Jesus, que é julgar para não ser julgado. Quando Jesus estava passando ao lado daquele cachorro morto, que todos olhavam com mau cheiro, e Jesus observou os dentes brancos do cachorro e elogiou os dentes brancos do cachorro. Por trás dessa fala existe um simbolismo, porque Jesus ele falava por parábolas. Então, em tudo que ele encontrava uma forma de explicar sobre a vida, sobre a evolução, sobre a mensagem de Deus, ele usava aquelas situações cotidianas, aproveitava para explicar. E essas explicações elas ficaram atemporais, ou seja, foram explicações que ele deu na época que ele estava aqui entre nós e que serve de entendimento até os dias atuais. Então, o que Jesus tentou explicar através do exemplo desse cão morto e que estava fétido, né? Estava cheirando mal. Ele observou os dentes brancos do cachorro. Então ele estava lá demonstrando aos apóstolos que mesmo numa situação em que haja uma pessoa cometendo as maiores atrocidades, os maiores erros, essa pessoa tem alguma qualidade. Existe nela alguma luz. Ela não é somente escuridão, mesmo porque, como é mencionado aqui no texto, nós somos feitos cópia, né, e a semelhança de Deus. Então, nós temos uma beleza que já está em nossa criação. Do mesmo jeito que nós admiramos as coisas da natureza, as coisas do universo, as estrelas no céu, nós temos que observar a beleza que compõe os nossos corpos, que compõe o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa capacidade intelectual, né? A nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de criar. Somos co-criadores. Quando Jesus disse que ele fez e que nós faríamos tanto quanto ele fez aqui na Terra, que um dia nós iremos alcançar uma evolução semelhante a Jesus. Um dia nós teremos luz suficiente
para fazer as coisas maravilhosas que Jesus fez na Terra. Quando nós alcançarmos iluminação suficiente, vai demorar muito ainda, com certeza, mas um dia alcançaremos a magnitude de Jesus. Então, ele, através de toda aquela sabedoria, né, e dentro das limitações dos apóstolos, ele demonstrou que mesmo aquele cão fétido, que estava com mau cheiro, apodrecendo, ele tinha os dentes branquinhos. Por que ele quis falar sobre isso? Porque foi com esse olhar que ele enxergou as pessoas que os religiosos chamavam naquela época de pecadores. Foi com esse olhar bondoso que ele olhou para Madalena, para o cobrador de impostos, né? Ele quis demonstrar que todos temos condições de melhoramento. Todos nós temos a capacidade de nos melhorarmos, né? De fazer uma autotransformação, de lapidar erros que trazemos de muitas encarnações. Somos herdeiros de nós mesmos. Temos, no decorrer de toda a nossa existência espiritual, muitas qualidades e carregamos, infelizmente, muitos defeitos. E temos por hábito, como eu disse no começo da vibração, que hoje esse texto ele era voltado para uma passagem importante, que era não julgar para não ser julgado, né? Nós não podemos julgar o outro e nem ter um auto-julgamento rigoroso demais, uma sensação de culpa em muitas situações, né? Em que nós nos punimos, nós não, puxa, eu errei em determinada coisa, como eu pude fazer isso, e fica se autoflagelando, se coloca para baixo, se deprime, né? Então nós temos que olhar para os nossos defeitos, não com um pensamento displicente, um pensamento irresponsável de dizer, eu errei, eu estou em evolução, eu tenho a eternidade para melhorar. Não de uma forma acomodada, mas temos que olhar para os nossos erros com amorosidade, no sentido de que eu errei sim, mas eu tenho como melhorar, eu tenho como me transformar. E não ter um dedo acusador para os erros dos nossos semelhantes, né? Inclusive a palavra pecador aqui, que está entre aspas no texto, é uma palavra que não é muito bem interpretada, né? A gente tem que entender a raiz da palavra. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando a gente, entre aspas, dizemos ou denominamos que algo é pecado, nós só estamos querendo dizer, no fundo, né, que era o que Deus quer, e que Jesus queria nos demonstrar e ainda quer nos demonstrar, que nós erramos o alvo e que nós temos a capacidade de tentar mais uma vez para acertar. E não essa coisa do eu pequei, eu tenho que ser punido, eu vou para o inferno, eu não vou conseguir me salvar, eu sou uma pecadora. Não nesse sentido. Eu não tenho que deixar de fazer coisas erradas por medo, e sim por entendimento. Eu tenho que entender, eu tenho que sentir dentro de mim que quando eu faço coisas boas, né, eu preciso chegar nesse ponto de perceber que quando eu faço coisas boas, quando eu sou virtuosa, a sensação de harmonia é muito grande. Eu me harmonizo. O meu ambiente fica em harmonia, a minha casa fica harmônica, as minhas relações são harmoniosas à medida em que eu sou virtuosa. E quando eu sou alguém viciosa, alguém que faz mais o mal do que o bem, eu me desalinho, eu não me sinto bem, eu fico desequilibrada, meu ambiente familiar se desequilibra, a minha vida fica pesada, as minhas relações ficam desequilibradas. Então, só por aí já seria suficiente para entender o quanto é bom sermos virtuosos. Não precisaríamos ter medo de céu e inferno. Só por prestar atenção
na sensação de bem-estar que ser bom nos proporciona. Sermos bons nos proporciona uma sensação muito gostosa, muito harmoniosa, e por si só já é o suficiente para sermos pessoas dedicadas ao bem, às virtudes, né? Porque a sensação de bem-estar é muito grande. O nosso corpo reage de forma agradável. Quando eu estou irritadiça, quando eu estou fazendo coisas que são viciosas, o meu corpo responde negativamente. Então só por aí já é o suficiente para eu ser uma pessoa do bem, né? E tendo todo o entendimento, o arcabouço de informações que Jesus nos trouxe, a bússola que Jesus nos deixou, já nos ajuda a avançar, né? Avançarmos e não cometermos os mesmos erros. Eu não preciso estar errando o tempo inteiro só porque eu sei que eu sou um espírito imortal, né? Poxa, eu tenho eternidade. E aí eu continuo acomodada, só vivendo para o prazer e errando e viciosa, né? Porque eu tenho a eternidade à minha espera. É bem melhor que a gente olhe para a vida com um olhar de eu quero estar bem no hoje. E para estar bem no hoje, eu não preciso ter medo, eu preciso me esforçar o tempo todo para ser uma pessoa melhor, porque isso me traz harmonia e traz harmonia para o coletivo. Eu acho que passa também, amor, pelo mal que nós temos dentro de nós, né? A inveja, a falsidade, a fofoca, faz com que a gente analise a vida do outro sob aquele prisma do defeito do outro, né? Por que ninguém tem o hábito de elogiar? É mais fácil pichar, né? É como você me falou, né? Eu aponto o dedo pro outro. Mas olha, quando eu aponto o dedo pro outro, tem 3 apontados para mim. Então é 3 contra 1. No momento que eu apontar para alguém, tem 3 dedos me chamando a atenção aqui sobre os defeitos que eu tenho dentro do meu coração. E por que eu falo mal do outro? Eu falo mal porque eu enxergo mal ou porque eu tenho inveja? Eu falo mal ou me agrada fazer fofoca? E por que não falar o bem da pessoa? Não enxergar o bem da pessoa? Por que nós temos tantas dificuldades, né, de elogiar? Por que é tão difícil? Porque elogiar uma pessoa me coloca abaixo dela? Rivalidade? Internamente, sei lá, esse sentimento me dá transparecer que eu sou inferior a essa pessoa, então eu preciso falar mal dela para me sobressair. Então eu acho que é muito simples e inteiramente profundo, né? Que nós temos que tratar o quê? Do nosso interior. Quando eu estou apontando demais para uma pessoa, lembra que tem 3 voltados para mim. Então é um exercício diário que nós temos que fazer de transformar, né? Transformar esse mau pensamento, transformar essa sensação de inveja, de egoísmo, de fofoca. Competição. E tentar o quê? Se elevar. Quanto mais a gente se eleva, mais leve nós ficamos, mais próximos da verdade, mais próximos de Deus. E vamos, se Deus quiser, todo mundo um dia chegar nesse estágio, né? No estágio de leveza, de olhar o outro somente com apreciação, né? Exatamente. E como o Sérgio falou, né? Um texto simples, mas de uma profundidade enorme. Porque quem chega do lado de um animal morto, faça um exercício aí. Se você estiver passando numa estrada, numa rodovia e tem animais mortos, primeiro que a gente nem olha para o lado. Segundo, se a gente estiver passando por ali e obrigatoriamente a gente passar do lado de um cão morto, nós não vamos ter a atenção de perceber que pelo menos ali havia uns dentes brancos, que dentes bonitos, né? Jesus ele mostrou ali para os apóstolos que mesmo no pior cenário existe alguma coisa positiva.
Isso serve para as nossas vidas. Mesmo que você, né, estiver, de repente, passando por um momento muito tumultuado da sua vida, um momento que você olha e fale, que é isso que está acontecendo? Minha vida está de cabeça para baixo, né? Eu sou vítima, ou então eu sou a vilã numa determinada situação, fui eu que cometi um erro gigante, ou então cometeram um erro enorme comigo. Tenta encontrar alguma coisa de positivo nisso, porque foi isso que Jesus quis nos mostrar. Sempre haverá algo positivo em alguém ou numa determinada situação. É olhar para o lado positivo das coisas, porque o negativo nos arrasta para uma vibração extremamente negativa, né? O lado negativo da vida nos arrasta para uma vibração desequilibrada, uma vibração que faz com que nós adoeçamos do espírito, da alma, do corpo, e nós acabamos por adoecer o ambiente todo ao nosso redor e o planeta. Não é isso que a gente fala todos os dias quando a gente olha os jornais? O planeta está doente, esse mundo está de cabeça para baixo. O planeta é formado do quê? São os animais que estão deixando o planeta de cabeça para baixo? Ou somos nós? Não adianta a gente ficar culpando as gerações atuais e tirando a nossa responsabilidade, dizendo, não, porque os tempos, a nossa, está tudo perdido na atualidade. Existem erros do passado também, erros horrorosos, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, que é resultado do quê? Do egoísmo, da inveja, da sensação de poder desenfreado, da necessidade de dominação, que está incrustado em nós, né? E isso se manifesta dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, essa sensação, essa necessidade de poder, como o Sérgio falou, de disputa, de inveja, isso tudo é resultado de uma autoestima ruim, em que muitas vezes eu não me sinto suficientemente bonito, suficientemente bom, suficientemente bem sucedido, e o outro ter tudo isso, eu não quero só que ele não tenha, eu quero destruí-lo em algumas situações. É um sentimento muito pior do que a gente possa imaginar. Não é que a gente quer ter a mesma coisa, muitas vezes eu quero que o outro se dê mal, que ele fique desempregado, que ele adoeça, que ele morra, porque eu quero tirar essa pessoa do meu meio, da minha área, da minha vida, para que eu não me depare com um espelho gigante que diz assim, olha, você não tem a mesma coisa, você não tem a mesma competência que o outro. Então é tão difícil, é tão monstruoso o sentimento que eu tenho em algumas situações, que eu quero a destruição do outro. E é isso que arrasta o planeta para baixo, porque se cada um estiver satisfeito com aquilo que tem e torcendo por bem coletivo, o planeta estaria em outra situação. Então é isso, vamos olhar através daquilo que aparentemente só tem negativo, né? Vamos olhar vamos atravessar esse campo negativo e enxergar o que houver ali de possibilidade virtuosa, como Jesus tentou demonstrar, aliás, ele demonstrou aos apóstolos, que nós possamos fazer a mesma coisa na atualidade em nossas vidas. Isso aí. Vamos agora às nossas vibrações e vou fazer um pedido a vocês, que cada qual que está nos acompanhando analise algum desafeto, analise algum vizinho que você mandou um mau pensamento, algum companheiro de trabalho que você falou mal, e que não sinta culpa, mas que simplesmente nesse momento da vibração você peça em pensamento perdão pelo seu mau pensamento, e que você emane muito amor para essa pessoa. Vocês vão ver que depois o alívio que vocês vão sentir, a leveza que vocês vão sentir no coração. Vamos fechar nossos olhos e vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo, nos contagiando. Sinto a presença do Mestre Jesus a seu lado. De mãos dadas com o Mestre querido, unindo todos os nossos corações, vamos emanar nossos melhores pensamentos ao nosso planeta, que passa por grandes transformações,
Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro que choram a perda do ente querido, que perderam suas casas em meio às enchentes, aos deslizamentos de terra, aos terremotos. Vibremos pelas famílias que choram por terem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, infidelidade, agressões entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico, e se tratando de tantas outras enfermidades. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, encaminhados, que sejam envolvidos em muito amor. Vibremos pelos suicidas, que eles sejam também envolvidos em energias salutares de amor, de luz, de perseverança, de muita fé. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que esta energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para nos fortalecer, para transformar as nossas más tendências. Gratidão, Jesus, que possamos todos transformar nossos maus pensamentos, transformar a nossa inveja, a nossa cobiça, em energias de luz, de amor, de perseverança e fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por estarem acompanhando a nossa página, curtindo, estão seguindo, tanto no Facebook Aura Vibração Espiritual, como no YouTube, estão compartilhando. Gratidão, continue assim. Porque nós amamos vocês. Beijão. Ótima semana, até semana que vem.